Explorar as reservas de potássio do Amazonas é buscar uma alternativa econômica, hoje centrada na Zona Franca de Manaus. É ampliar mercados. Acompanhe. Esse é um mapa, digamos, geológico do Brasil, né? E o estado do Amazonas está colocado justamente aqui. O estado do Amazonas, boa parte do estado é uma bacia sedimentar, né? Do ponto de vista geológico, do potencial mineral, existe uma diferença muito grande entre áreas de bacia sedimentar e essa área mais em rosa, que são as áreas que nós chamamos de cristalino. Esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, tanto esses grandes quanto esses pequenos, são chamados os mapas geológicos que a CPRM tem realizado nos últimos anos no estado do Amazonas. Observem que boa parte desses mapas no Brasil tem sido feito nas áreas em rosa, que são as áreas de maior potencial para minerais metálicos, como ferro, cobre, chumbo, zinco e assim por diante. Aqui está o que nós temos levantado no Brasil desde 2003 aproximadamente. Eu diria que esse foi um dos principais projetos de levantamento geofísico já realizado no mundo nos últimos anos. Um investimento de quase 200 milhões de dólares para isso. Só um exemplo para vocês desses levantamentos, eu diria que o estado do Amazonas tem várias áreas potenciais interessantes, não somente para potássio, mas para fosfato, para terras raras, que eu diria que a principal reserva brasileira de terras raras está no estado do Amazonas. Está bem claro que a silvinita é uma realidade no estado do Amazonas desde a década de 80, porém, sem um encaminhamento que pudesse, assim, viabilizar de forma efetiva essa riqueza em tradução de bens à sociedade e ao povo amazonense. Está mais do que claro que essa riqueza não pertence simplesmente ao estado do Amazonas, mas ao Brasil. Então, não tenho dúvida que todos os senadores do Brasil estarão realmente em defesa da exploração desse minério no nosso estado. E um outro item também que foi colocado aqui na apresentação do nosso Dr. Roberto Ventura, que mostra um gargalo da época, que era as pesquisas feitas ainda pela Petromissa na década de 80, onde essa subsidiária da Petrobras deixou de existir e a Petrobras deixou de colocar como prioridade o projeto de fertilizante e entrou de cabeça no petróleo e gás. Então, o fertilizante deixou de ser prioridade para a Petrobras. E nós queremos colocar aqui de público que já estive pessoalmente 2 ou 3 conversas com a presidente Graça Forte da Petrobras e lá no Amazonas, na Petrobras, no Rio de Janeiro, que já deixou claro que a Petrobras não tem interesse de explorar o fertilizante lá de Fazendia Arari, entre o município de Itacoatiara e Nova Olinda do Norte. Então, o que nós fazemos um apelo? Que a Petrobras, que na verdade faça de novo, coloque em licitação, como foi feito anteriormente. Senador, eu como deputado já de 4 mandatos, eu estou aqui como líder do governo, também falo em nome do governador aqui nessa plenária, dizer que tem total e restrito apoio do governo do estado para esse projeto. O projeto da exploração do potássio não é de interesse somente do Amazonas. Se pensamos numa exploração sustentável e ambientalmente correta e que possa deixar mais de 180 milhões de brasileiros com a tranquilidade, e como foi dado aqui pelo nosso secretário Daniel Nava, que é a única secretaria de mineração da Amazônia, que foi criada exatamente para tratar e não ter os exemplos negativos de exploração predatória que ocorra no Amazonas. Como quando muito se coloca aqui, pega Serra Pelado como exemplo de mineração. Aquilo ali foi uma garimpagem clandestina que nunca foi oficializada pelo governo e que não pode ser parâmetro de mineração. O que nós temos nessa província, no estado do Amazonas, e pela posição geográfica e logística que ela tem, eu não tenho dúvida nenhuma, senador Ivo Cassol, que nós temos que fazer uma frente aqui no Senado Federal, nós temos que convencer o ministro Lobão, mostrar a ele de que nós não estamos falando simplesmente de um poço ou de uma extração de silvinita ou de potássio, nós estamos falando da competitividade do Brasil frente aos mercados mundiais na produção de alimentos. E não só isso, na exportação também.
Porque se carregamos navios de 50, de 60 mil toneladas e podemos sair pelo mundo afora com soja, por que não podemos sair também com fertilizantes e exportar e fazer esse enfrentamento no mercado internacional? Foi dito aqui pelo Daniel, essa jazida dá para tirar 4 milhões de toneladas por ano durante quantos anos? 100 anos. Quer dizer, olha o tamanho que nós estamos falando de uma. Vários prefeitos que estão aqui, que têm a ocorrência e a possibilidade de termos esse 14 municípios que podemos ter a presença de potássio de forma comercial e economicamente viável. Nós e os prefeitos certamente estão aqui porque vem na exploração da silvinita uma forma de desenvolvimento econômico para a nossa região e de distribuição de renda, porque quando a gente objetiva o desenvolvimento econômico, nós queremos esse desenvolvimento que ele gere o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social. E, infelizmente, no Amazonas, eu acho que no Mato Grosso não é exatamente como no Amazonas, porque o Mato Grosso é um estado produtor, diferente do nosso modelo econômico, cujo polo industrial, que é responsável por mais de 90%, está concentrado na capital. Os municípios, no geral, sobrevivem com repasses, senador Blairo, repasses de recursos do FPM e repasse de ICMS. Então, essa é a realidade, não gerando uma capacidade própria, não tendo uma capacidade própria de geração de emprego, de desenvolvimento. E a gente busca, porque toda vez que temos algum problema com a Zona Franca, nós somos criticados. Vocês têm que buscar a alternativa. E nós estamos aqui exatamente fazendo isso, buscando a alternativa. E quando a gente fala em buscar a alternativa, não é apenas explorar essa reserva gigante de silvinita que tem no Estado, mas, a partir dela, estabelecer lá um polo químico, um polo petroquímico, porque nós produzimos gás também natural no estado do Amazonas. Temos um gasoduto de mais de 600 quilômetros que leva o gás de Coari até a cidade de Manaus. Enfim, então, o que nós estamos fazendo aqui é isso. Hoje, senadora Vanessa, a senhora traz o assunto, a mineração do estado do Amazonas, em especial o nosso potássio, a nossa silvinita, para a discussão no palco mais importante da República. Nós, hoje, estamos deixando de ser um assunto restrito ao estado do Amazonas, e hoje ele passa a ser tratado como uma questão nacional. Então, a partir de hoje, deputado Sinésio, o nosso potássio, a nossa silvinita, ele deixa de ser uma questão do Amazonas e passa a ser uma questão do Brasil. E isso pela importância que a silvinita e que o potássio, sem dúvida nenhuma, passará a ter como questão prioritária na pauta de discussão do governo federal. E o Senado dá essa oportunidade para que este assunto venha a ser discutido e discutido na sua amplitude, pela importância e pelo significado que ele passará a ter como pauta de discussão das questões nacionais, pela importância que tem para o agronegócio desse país. Como foi dito aqui, e é verdade, os municípios amazonenses, exceto Coari e Presidente Figueiredo, todos, 100%, sobrevivem unicamente de FPM e ICMS. No estado do Amazonas, graças a Deus, o ICMS tem se mantido como um verdadeiro esteio para o mínimo de equilíbrio da economia dos municípios. E o governador Almaziz faz um esforço, juntamente com o professor Melo, muito grande para que isso aconteça. Portanto, eu quero fazer esse registro e dizer para o Brasil, que assiste essa audiência pública através dos meios de comunicação dessa casa, que aqui está o Amazonas, dizendo que nós não queremos apenas o incentivo à Zona Franca de Manaus, inclusive por justiça, porque somos um estado que temos 98% do nosso território preservado. E é possível fazer exploração da silvinita sem precisar fazer qualquer tipo de devastação ou prejuízo ao meio ambiente. A logística para escoar a produção e a questão ambiental. E a expectativa nossa é que já tenhamos a primeira licença emitida no próximo ano a partir desses estudos ambientais.